só Deus, uma só igreja. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afeto e misericórdia, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Atalaia Aberta, um canal independente, sem vínculo religioso, com o propósito de elucidar a Bíblia Sagrada. Eu me chamo Otávio Rosa. Venha comigo nessa jornada pela Bíblia Sagrada. O cristão que não sabe viver o perdão diário e contínuo na vida, ele está fardado à perdição ou à ignorância religiosa. Pois bem, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, perdemos nossas próprias vidas para viver a vida de Cristo. E nesse paradoxo de perder para ganhar, muitos religiosos acreditam, ou assim querem acreditar, que o ganhar se trata de coisas materiais, e assim deixam de lado a prática essencial, o amor. E nessa ignorância religiosa que se iniciou com o imperador Constantino e fundalizou com o padre Martinho Lutero e se perdeu com o movimento pentecostal, o amor que outrora era a fundação e a comunhão cristã se dividiu em diversas frações religiosas. Todavia, se a base da igreja cristã em geral é Cristo em romano, Isos em grego, Yahvé em hebraico, por que de tanta doutrina diferenciais? A base não deveria ser a mensagem de Cristo e a sua vida como exemplo? E a nossa comunhão não deveria ser o próprio Espírito Santo de Cristo?
a misericórdia e o amor fraternal como nossa consolidação, a palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, está escrito. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vamos ao texto bíblico. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Se Cristo demonstrou o seu amor por nós, unificando-nos em torno de si mesmo, o porquê dessa gritante divisão religiosa? Será que houve uma falha na transmissão da igreja primitiva para os novos cristãos em Roma? Ou foi os interesses pessoais que distorceram a verdade de Cristo? Assim como numa tentativa de voltar à essência, fracassou. Porque partiu de uma disputa religiosa e não um diálogo para retroceder até a prática da igreja primitiva. O que a igreja primitiva praticava, ao invés de uma guerra sangrenta, de uma perseguição religiosa, intolerante. Esses questionamentos nos faz refletir. É preciso, como cristão, prosseguir da igreja primitiva, em outra linguagem, quando eu tenho total ciência de que Cristo é o meu Deus. Logo, os meus fundamentos teológicos têm que partir de Atos dos Apóstolos em diante, para que assim possamos entender e viver o amor de Cristo em nossas vidas. Em um outro texto das Sagradas Escrituras, agora mais adiante, no livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 30, Romanos, capítulo 15, versículo 30, está escrito: e agora eu suplico-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntos comigo nas vossas orações a Deus por mim. Quando nossas vidas estão fundamentadas em Cristo, o sofrimento, a necessidade do nosso semelhante passa a ser a nossa. Quer seja por ação, quer seja na ajuda humanitária. Um cristão que não se comove com o seu semelhante,
provavelmente não entendeu a metodologia de Cristo para nossas vidas. Dividir, compartilhar, para multiplicar o amor de Cristo. É simples a matemática do Senhor Jesus Cristo. Dividir, compartilhar. E assim a gente multiplica o amor de Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Está escrito: e o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, e Deus e Pai do nosso, e o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, e Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação, uma eterna consolação e boa esperança na graça. A consolidação da nossa fé é Cristo. A consolidação da nossa fé é Cristo. Por Ele temos a plena consciência da salvação, de que por Ele obtemos a salvação pela graça que nos foi dada na sua crucificação e na sua ressurreição, a confirmação de que somos testemunhas do seu amor pela humanidade. Portanto, devemos agir como manda o figurino. Se creio no amor entregue na cruz por Cristo, de igual modo, eu devo agir. Uma fé em Cristo que não vem acompanhada do amor ao próximo é duvidoso ou inexistente. Uma fé que não vem acompanhada do amor ao próximo é duvidosa ou inexistente. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 16. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Está escrito: nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida nossos pelos irmãos. Quando entendemos que a vida com Cristo se resume no amor fraternal, esse amor deve ser incondicional e sem exceção. O que quer dizer? Nosso ciclo de convivência, o mesmo as que se divide conosco a mesma fé, não nos traz aproveito nenhum. Porém, quando este amor que Cristo, quando esse amor em nossas vidas, quando esse amor que isso de Cristo em nossas vidas, entenda, quando o amor, novamente, de Cristo em nossas vidas transcende a barreira, ou seja, quebra a barreira da religião ou da teologia ou das ideias teológicas,
somos capazes de conectarmos com Cristo em uma unicidade chamada amor. Ou seja, se vivemos em amor, não importa ser chamado de católico, de protestante ou pessoas independentes que não segue, que não acredita em nenhuma dessas áreas do cristianismo, mas somos unidos pelo amor de Cristo. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco, para que esta causa enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. E nisto está o amor. Não este amor que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, enviou o seu Filho para ser a propiciação dos nossos pecados. O amor de Cristo para conosco foi manifestado na cruz. Sim, o amor de Cristo para conosco foi manifestado na cruz. Loucura? Sim. E sem precedentes, para que nessa manifestação pudéssemos ter vidas, pudéssemos ter, na verdade, a vida eterna em Cristo. Pela morte de Cristo, obtemos a expiação dos nossos pecados, para que uma vida nova, gravada e remida no seu sangue, sem culpa, sem remorso das coisas passadas, mas esperançoso do que estão por vir. Da loucura aos olhos humanos, fé aos olhos daquele que optam por segui-lo. Não dá para descrever a grandeza de um Deus como Cristo absoluto. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Porque um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Porque por um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer sejamos judeus, gentios, quer sejamos escravos ou livres. E a todas foi dado beber de um só Espírito. Não deveria ter divisão entre os que creem em Cristo, pois a verdadeira melhor dizendo, pois verdadeiramente, se estamos em Cristo, um só Espírito, é que nos guia até a vida eterna. O próprio Cristo. Entretanto, se existe divisão entre os seguidores de Cristo, isso é claramente um sinal de que nos falta conhecimento sobre o nosso Deus. Porque pela fé recebemos o batismo do seu Espírito, que é santo e não tem engano.
independente de raça ou classe social. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 3, Efésios, capítulo 4, versículo 3. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aquele que está em Cristo guarda a unidade e a cumplicidade em Cristo. Ou seja, compartilhamos a sua mensagem de forma correta e fiel. A filosofia de vida de Cristo, andando em paz, pregando a paz, que é Cristo. Pois não existe paz longe de Cristo e da vida que Ele nos tem para dar, a salvação. E se voltarmos ao livro de Romanos, capítulo 12, no verso 16, Romanos capítulo 12, verso 16, está escrito: sede do mesmo pensamento, uns para com os outros. Não aspireis às coisas altivas, mas condescendente a homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Se a unicidade é um sinal claro de que somos de Cristo, o que quer dizer desta divisão entre igrejas cristãs? O Evangelho de Cristo, ele não se divide. Logo, se observarmos a palavra de Cristo, não podemos ter ou admitir divisão entre nós. Uma igreja que se divide não representa a Cristo. Uma igreja que se divide, ela não representa a Cristo. Lembrando que cada um de nós somos a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Sendo assim, temos que andar segundo a mensagem direta e intransferível de Cristo. O livro de Romanos, capítulo 15, versículo 5. Romanos, capítulo 15, versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação nos concede o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Ora, repetindo, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Se estamos em Cristo, logo temos o mesmo sentimento um para com os outros. Não importa se é católico, protestante ou independente. Porque um só é o nosso Deus, Jesus Cristo.
A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Finalmente, irmãos, a Deus, sedes perfeito, sedes de bom conforto, sedes uma só mente, viveis em paz, e o Deus do amor e de paz será convosco. A perfeição é Cristo. Logo, se estamos com Cristo, somos perfeitos em seu amor, com uma só mente. Com uma só mente. A mente dele. Somos perfeitos em seu amor, com a mente de Cristo, vivendo em paz, pregando a sua mensagem, sem divisão ou discussões, pois a sua consciência, por meio da sua palavra, nos guia. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódias e rogo a Sintique que sejam da mesma mente no Senhor. O quão triste ouvir do Senhor Jesus Cristo que devemos ter uma só mente, pois se somos exortados por não termos a mesma mente de Cristo, isso significa que ainda não entendemos a mentalidade de Cristo. Se somos exortados por não termos a mesma mente de Cristo, isso significa que ainda não entendemos a mentalidade de Cristo. Lembre-se, um só Deus, uma só igreja. Se basearmos as nossas vidas na Bíblia Sagrada, se basearmos a nossa vida no estudo diário, se basearmos a nossa vida em adquirir o conhecimento de Cristo, temos uma somente, temos um só pensamento, uma única forma de agir, de atuar, de andar, de caminhar, que é a mentalidade do Senhor Jesus Cristo.